Pessoal, boa noite. Estava aqui falando no mudo. Eu mandei um arquivo para vocês aí no grupo, tá? E, e aí depois eu vou mandar instruções aí para vocês sobre data de entrega, um exercício para vocês deixarem para mim lá no colégio, tá? Mas eu vou passar a data certinho e tal. Aí depois eu mando instruções lá no grupo para vocês. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, Sim. Deu um pequeno BOzinho numa lâmpada reserva minha aqui, tá? Por isso que ficou um pouquinho escuro aí, mas eu acho que dá pra gente seguir na aula aí. Se for o caso, peraí, deixa eu ver se com a do celular aqui resolve. Então, eu acho que não vai resolver muito não. Então na aula de hoje, tá? Eu vou começar um conteúdo novo, tá? Que é o conteúdo de modelos atômicos, tá? E o que a gente vai ver nesses modelos atômicos, tá? A gente vai estar falando sobre átomos, tá? Sobre a estrutura atômica de cada átomo, qual foi a primeira teoria que saiu, né? Qual a necessidade de se estudar os átomos, né? Para a gente poder entender, né, como que a gente chegou na ciência que a gente está hoje, tá? E quando a gente fala de modelo atômico, tá? O que vem à mente de vocês aí, só para mim ter uma noção do conhecimento que vocês têm, tá? O que vem na cabeça de vocês quando a gente trata fala desse tema de modelo atômico? Pode falar aí qualquer coisa aí. Esse silêncio, né, é o significado também de uma coisa que está no meio do átomo, o vazio, né, o vácuo e o vazio que vocês deixaram. Né? É algo que está relacionado aos átomos. O que mais? Jardel, para Oi. mim, modelo atômico seria assim, a forma como o átomo se comporta entre prótons, nêutrons, essas coisas. Isso. E quando a gente fala de modelo, que, que, esquece o modelo atômico. Quando a gente fala de modelo, o que é um modelo para vocês? Tem aquele modelo lá que trabalha na Globo, não tem? Para tirar fotos, fazer Mas propaganda. modelo é que vai mostrar alguma coisa, não? Isso. Modelo, assim, ele representa, né, algo que a gente acha que poderia ser ideal ou um tipo de padrão, né? Então, quando a gente fala de modelo, né, então vem essa ideia, né, da representação de algo que a gente acha que pode ser o ideal. Por exemplo, né, antes da pandemia, antes da pandemia, a gente às vezes via, né, realização de concursos, né, de ensaios aí para, por exemplo, vamos fazer um concurso aí para mostrar qual que é a tendência do verão, qual que é a tendência do inverno com relação a calçados, por exemplo. Então, em um determinado ano, a ideia é usar aquele calçado, né, que tem o salto fino ali atrás e uma determinada altura. Já no ano seguinte, o padrão, né, o modelo muda, né, e já é o salto ali do quadrado que tem uma altura menor e um pouco mais quadrado. E aí quem está usando aquele da estação passada, né, a pessoa logo identifica, aquela fulana ali está com o modelo do ano anterior, né? Então, assim, por isso essa luta frenética aí, né, de estar tentando sempre, a moda está sempre mudando para quê? Para fazer as pessoas consumirem, né? E, e vem nessa questão também de modelo, de estar ali mostrando o que é o padrão atual, né? E quem está fora do padrão está desatualizado, tá? Então, o modelo é para representar algo que a gente acha, né, que pode ser o ideal, tá bom?
Quando a gente fala de modelo atômico, tá? Eu vou começar aqui falando desde modelos mais simples, né? Lá do século XIX, tá? Não vou me estender ali a, a Demócrito, que falava ali do átomo, já tendo aquela primeira concepção de átomo, não vou tão longe, tá? Mas eu vou ali por volta ali de 1830, mais ou menos, que é o primeiro modelo mais representativo que a gente tem, tá? Esse primeiro modelo representativo que a gente tem aí, que a gente vai começar a falar, tá? É o modelo de Dalton. O modelo de Dalton, de todos os átomos, né, que a gente tem, ele, ele é o mais simples, tá? De todos os modelos atômicos que a gente tem, ele é o mais simples, mas ele responde, né, algumas perguntas assim, que na época foram feitas, né, e ele atendia muito bem a essas perguntas. Uma dessas perguntas é: por que a gente tem poucos elementos e vários compostos? Hoje, assim, se a gente parar para pensar na tabela periódica, a gente tem aí na faixa de mais ou menos 118 elementos químicos, tá? Então a gente tem 118 elementos químicos, e se a gente parar para pensar, quantos compostos, né, diferentes a gente tem hoje? A gente tem aí centenas de milhares de compostos, né? Tem uma disciplina chamada química orgânica, tá? Que um átomo que você muda, um átomo de carbono que você muda de uma posição de um carbono para outra, ele faz um composto diferente, né? Vira uma estrutura totalmente diferente, tá? Então, assim, com poucos elementos químicos, né, a gente tem centenas de milhares aí de compostos, né? E como que isso é possível, né? Então, por que a gente tem poucos elementos, 118 aí atualmente, naquele tempo ali, 1830, 1840, tá? Deveria ter talvez 50, 60 elementos químicos conhecidos naquela época, né? Então, por que a gente tem poucos elementos e vários compostos, né? Por que um átomo se decompõe, né? Por que uma substância ela se decompõe em substâncias mais simples, né? Por que quando a gente junta substâncias simples, a gente consegue fazer compostos diferentes, com características diferentes, tá? Então, são várias perguntas aí que o pessoal tinha na época, né? E que o primeiro modelo atômico, né, o primeiro arranjo para poder explicar, né, atendeu a essas perguntas, tá? Que foi o modelo de Dalton, beleza? Galera, quando a gente fala de Dalton, ele... Só um minuto. Quando a gente fala do modelo de Dalton, esse modelinho, ele... Quando a gente fala desse modelo de Dalton, ele ele vai trazer para a gente aí, né, aquela primeira ideia, né, o primeiro formatozinho ali mais simples do que poderia ser uma estrutura. Então, o que o Dalton ele traz para a gente nesse modelo atômico, tá? Ele ele fala o seguinte, que o átomo ele é uma esfera maciça, tá? E indivisível. O que significa isso? Quer dizer que o átomo, né, ele é um composto, se a gente pegar uma substância qualquer aí, for dividindo ela, for partindo ela, vai chegar num ponto, vai chegar num ponto que a gente não consegue dividir mais, tá? Essa menor parte que a gente não consegue dividir mais
tá? Ele é chamado de átomo. Então, o átomo, para ele, é uma esfera maciça, tá? E indivisível. Então, o átomo, ele é maciço, indivisível, tá? E indivisível. Galera, isso aqui para a gente hoje, né? Passa, não, mas que ideia furada desse camarada. Para a gente hoje, né, pode parecer uma ideia furada, mas para a época foi assim, uma ideia muito avançada, tá? Então ele falava que o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Então quando eu tenho um determinado elemento, eu vou dividindo ele, tá? Eu vou dividindo. Na hora que eu chegar naquela parte que eu não consigo dividir mais, eu cheguei no átomo, tá? E, e ele fala o seguinte: se eu pegar, por exemplo, um pedaço de carvão, tem um quadradinho de carvão, vou representar o carvão como um quadradinho, tá? Se eu for dividindo esse carvão e chegar naquela menor parte, tá? Eu cheguei no átomo. E esse átomo, ele tem a característica do todo, tá? O que que seria isso? Que independente do tamanho da massa que eu tiver, seja 1 grama de carvão, né? Seja 100 gramas de carvão, tá? As minhas propriedades, né? As minhas propriedades, elas vão se manter idênticas, tá? Ou seja, um átomo, um pedaço de carvão, né? Ele é composto de carvão, tá? Ele é composto por, por carbono, tá? E esse carbono, independente da quantidade que eu tenho, né? Ele vai ter a mesma característica, ele vai ter a mesma massa, o mesmo tamanho, as mesmas propriedades, tá? Então, todo carbono que está constituindo esse carvão tem a mesma característica, tá? E isso foi mais uma coisa que ele trouxe na teoria dele, tá? Agora, se eu comparo, se eu tenho aqui um pedaço de carvão e se eu tenho aqui uma barra de ferro, tá? Essa barra de ferro, ela é composta pelo elemento químico ferro, tá? Mesma coisa, se eu dividir esse elemento químico ferro, chegar num ponto ali que eu tenho um átomo, tá? Todos os átomos de ferro vão ter propriedades iguais, né, ao ferro constituinte dessa barra. Porém, né, se eu comparar as características do ferro com as características do carbono, tá, eu vou notar que eles têm características diferentes. Então essa foi mais um postulado, né, ou parte da teoria que Dalton trouxe para a gente, tá? E, e um composto, né, quando a gente mistura substâncias, por exemplo, quando eu misturo carbono mais oxigênio, tá? Eu vou formar um composto totalmente diferente, né, dos elementos químicos ali que eu estou usando para poder formar esse composto, tá? Então, um composto ele vai ser constituído, né, por uma combinação de átomos de 2 ou mais elementos, tá? E que vai formar uma nova substância com características diferentes, tá? Então, este seria o postulado, né, ou a teoria de Dalton. E o mais importante, tá, nessa teoria de Dalton para vocês, tá, é que o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Essa é a parte, né, mais importante. Se a gente fosse representar um copo com água, por exemplo, tá, eu tenho aqui um copo
com água. Quais são os elementos químicos que formam a água? Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. Deixa eu pegar aqui o álcool. Eu tenho aqui um copo com água. Então, se eu colocar uma lupa aqui, né, se fosse possível, e eu pudesse ver os elementos químicos, tá? Eu ia ver alguma coisa desse jeito aqui. Ricardo, esse é a bola de bilhar ou é o? Esse é o da bola de bilhar. Já tem gente lembrando aí dos modelos, tá? Então, por que a gente fala que é uma bola de bilhar? Uma bola de sinuca, né? Para os mais chegados. Porque para ele, o átomo, ele é maciço e indivisível. Só que você não consegue dividir a bola indivisível. Não consigo dividir uma bola de sinuca. Não, beleza, mas só que se você chegar naquela menor parte que onde você não consegue dividir mais, tá? Você teria essa representação aqui. Então, beleza. Aí, se fosse possível ver, a gente olhar aí, né, os átomos que estão presentes dentro de um copo com água, né, a representação aí de H2O, o modelinho mais simples aí para a gente representar, tá, é isso daqui. Uma esfera maior com duas esferinhas menores aí coladinhas um no outro aí, tá? Essa seria a representação do modelo de Dalton, tá? Galera, até hoje, né, a gente está aí em 2021, né, a gente ainda de vez em quando faz esse tipo de representação, tá? Para a gente mostrar algum colega, algum amigo, alguma coisa, né, que a gente a gente pode representar o átomo dessa maneira, tá? Lógico que depois de Dalton a gente vai ver outros aqui, né, que foram agregando informações nos modelos atômicos, né? Mas basicamente é isso, tá? Então, o que que ele trouxe nessa simbologia, né? Então esse cara aqui, ó, o H, é o símbolo do hidrogênio, tá? É lógico que não foi Dalton que trouxe essa representação aqui do jeito que a gente faz, tá? Mas se a gente quisesse ler essa forma, esse cara aqui é o símbolo do hidrogênio, esse camarada aqui é o símbolo do oxigênio, tá? Isso daqui, né, vai indicar quantos átomos a gente tem representado aqui na estrutura. Então, nesse caso aqui, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Em alguns livros, né, quando está explicando essa simbologia aqui, eles costumam colocar o número 1 aqui, então H2O1, tá? Só que isso não é muito usual, então a gente não deixa ali em branco, mas lembrando que se eu quisesse colocar 1 aqui também não seria problema, tá?
Então, beleza. Galera, dúvida nessa primeira partezinha? Sobre o modelinho de Dalton. Não. Então, beleza. Então, como a gente fala, né, do modelo com uma esfera maciça e indivisível, tá? A gente vai fazer o seguinte, para vocês não esquecerem, tá? Toda vez que ver o nome de Dalton, vocês vão colorir o O. O O do Dalton. Tá? Colorem ele, né? Vocês vão lembrar da bola de sinuca. Tá? E vai lembrar que o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Indivisível segundo Dalton. Tá? Então é só colorir o Ozinho ali do nome do Dalton. Tá? Então esse seria um modelo atômico de Dalton. Galera, 30 segundos para vocês copiarem esse desenhozinho se quiser. E aí eu apago e passo para o próximo. Então, beleza, vamos seguindo adiante. Bom, eu vou fazer uma brincadeirazinha aqui. Não é brincadeira, mas é um macete. Eu vou deixar o nome do Dalton aqui. Vou deixar o Ozinho colorido. Tá? Galera, vamos continuar falando sobre modelos atômicos, tá? Esse modelo de Dalton, alguém aí comentou, né? Um pouquinho antes aí da gente estar na aula, que eu estava perguntando sobre modelos e tal. Alguém falou assim, tem prótons, tem nêutrons, elétrons, né? Alguém comentou quando eu perguntei sobre o modelo atômico, o que vinha na cabeça. Esse modelo de Dalton, tá? Ele falou alguma coisa da natureza elétrica do átomo? Citou nada. Não falou nada, né? E então, assim, até aqui a gente só ouviu falar, né, a palavra átomo, né, que ele tratou como sendo maciço, indivisível, tá? Mas ele falou que os átomos, né, então tem aqui 2 hidrogênios mais um oxigênio, né, vai formar lá a água, né? Então se a gente quisesse descrever, né, seria mais ou menos isso aqui, mas ele não chegou a falar nada sobre cargas elétricas, tá? E esse conceito de carga elétrica, e esse modelo de Dalton, por mais ou menos 1830, mais ou menos 1820, a galera já tinha, né, algumas noções sobre a natureza elétrica, tá? Então aquela simples brincadeira, né, não sei se vocês já fizeram aí, de passar a régua no cabelo e chegar perto de um pedacinho de papel, a gente observa ali a atração do pedacinho de papel. Não sei se vocês já fizeram, não sei se vocês já fizeram isso, né? E tem que estar com a respiração forte aí. Eu estava lendo uma vez, Jardel, que essa questão de energia assim para atrair coisa leve foi descoberta na Grécia, né, antiga. Então, o pessoal já tinha essa noção, só que esse modelo de Dalton,
ele não explicava nada dessa natureza elétrica, tá? Então, assim, ele falou, ó, o meu modelo atômico seria isso. Mas, assim, não dava para você explicar nem o que acontecia com esses fenômenos elétricos. Por exemplo, relâmpago é algo que tem desde a antiguidade, tá? A gente tem esses fenômenos e a galera não sabia explicar. Conhecia, mas não sabia a explicação, tá? Então, o modelo de Dalton serviu para alguma coisa lá naquele tempo? Serviu. A gente viu aqui, né? Passei para vocês alguns exemplos básicos, né? De como ele foi importante ali naquela época para poder explicar algumas coisas, né? Ah, eu tenho só 50 elementos químicos aqui atualmente, por que eu consigo ter aí 2 milhões de compostos? Ah, porque você vai pegar esses elementos, um vai misturar com o outro e você vai formar um outro elemento com uma característica diferente. Beleza e tal, explicou ali o arranjo e tudo, mas ainda faltava, né, algumas lacunas a serem preenchidas. E uma dessas lacunas, né, vem justamente dessa parte, né, do conceito de elétricos, né, da natureza elétrica. E aí, galera, que aparece esse camarada, o Thomson. Na verdade, é só Thomson. Tá? E aí que aparece o Thomson. Ele começa a fazer alguns estudos, né, em cima da natureza elétrica, igual vocês comentaram aí, desde lá na Grécia, lá, a galera já tinha conhecimento, né, dessa natureza elétrica, né, mas ainda ninguém sabia a explicação, tá? E aí o que acontece? O Thomson, ele começou a estudar um negócio chamado tubo de Crookes, tá? Esse tubo de Crookes, ele é um tubo, né, a baixa pressão, tá? Tem baixa pressão e, e aqui dentro aqui tem um gás, tá? E o que o Thomson fez? Ele baixou a pressão desse sistema, né, utilizando aí uma bomba de vácuo, tá? E, e ele ligou, né, jogou aqui um feixe de luz, tá? Aqui dentro. Então esse feixe de luz, né, a baixa pressão, ele observou, né, uma característica um pouco diferente da luminosidade, tá? E aí, né, ele começou a fazer alguns testes, tá? Então aqui ó, tinha uma carga negativa, aqui tinha uma carga positiva, né? Esse cara aqui, a energia estava passando por aqui, saindo do lado de cá, e ele observando fenômenos, né? Baixou a pressão, começou a aparecer a luminosidade aqui dentro desse tubo, tá? E aí o que ele foi fazer? Ah, vou fazer alguns testes aqui. À medida que, quanto mais ele ia baixando a pressão aqui dentro, tá? Mais o feixe de luz ele se expandia. Então, quanto menor a pressão aqui dentro, tá? Mais um feixe de luz ali que começou fininho,
ele ia se expandindo porque a pressão estava diminuindo. E outra coisa que ele notou, né, que ele foi testar, ele colocou, tá, uma carga positiva, tá, em vez da carga positiva ficar do lado de cá, ele tirou ela daqui, tá, e jogou ela aqui para cima. O que vocês acham que aconteceu quando ele fez isso? Quando ele tirou a carga positiva que estava aqui e colocou ela aqui. O feixe mudou de posição? Fez isso aqui, ó. Tá? Esse feixe de luz aí, ele sofreu um desvio, tá? Então, assim, o que ele descobriu aqui nessa época? Que esse feixe de luz aqui, ele era constituído de uma carga, tá? Então, assim, isso aqui, jogaram uma alta voltagem aqui dentro, tá? Num sistema fechado com baixíssima pressão, tá? Isso daí provocou um feixe de luz, e esse feixe de luz, à medida que você modificava, né, a carga positiva aqui de posição, tá? Esse feixe de luz mudava a direção. Então, nessa época aí, ele chamou, né, esses raios aí de raios catódicos, tá? E ele atribuiu a natureza eletrônica, tá, desses raios aí, falou que a natureza, como ele colocou, primeiro ele tinha colocado, esqueci de falar aqui para vocês, primeiro ele colocou uma carga negativa, tá, e não observou alteração aqui no feixe. Mas quando ele colocou a positiva, tá, ele observou essa mudança aí, esse deslocamento aí do feixe de luz. Então isso, né, ele atribuiu a carga desse feixe de luz como uma carga negativa, tá? Então, galera, o que ele descobriu nessa época aqui? Qual foi a grande descoberta do Thomson? Aqui dentro, aqui, o que tinha aqui? Um gás, né? Somente um gás, a baixíssima pressão. Então, nessa época, ele pôde falar da natureza eletrônica do átomo. Tá? Então, nessa época aqui, ele falou da natureza eletrônica do átomo. Que o átomo, ele poderia ser uma esfera maciça, né? Poderia ser uma esfera indivisível, tá? Mas essa esfera maciça e indivisível, ela teria cargas, tá? Então, quando a gente vê o modelo de Thomson, não sei se alguém se lembra aí lá da escola, quem está mais novo aí da escola? Se lembra o que eles falavam do modelo de Thomson? É o modelo do pudim de passas? O pudim de passas, né? Que até hoje eu nunca vi o que é esse tal de pudim de passas. Então, de acordo com Thomson, né, o átomo aí, ele tem partes, né, positivas e partes negativas. Então, ele é uma esfera, né, que está carregada ali positivo e negativamente, tá? Então, esse seria o modelo de Thomson, né, que eles chamam aí de modelo de pudim de passas, tá? Então, o Thomson, né, o que ele traz de novo em relação ao modelo de Dalton? Qual que é a novidade?
Questão das cargas elétricas? Questão das cargas, né? Então, toda vez que a gente vê o nome de Thomson, onde tiver os dois ozinhos, um a gente vai colocar um mais e um a gente vai colocar o menos, tá? Porque a gente vai lembrar que a novidade do átomo do modelo de Thomson, tá? É a questão da natureza eletrônica do átomo. Então, vou colocar o nome dele aqui. Thomson positivo e negativo, tá? Então, essa é a grande novidade do modelo de Thomson. Galera, mas como nada dura para sempre, ainda mais hoje que a gente descobre uma coisa hoje e amanhã ela já não está valendo, o Thomson não teve vida longa nesse modelo dele não, tá? Thomson viveu ali mais ou menos até 1940, tá? E isso daqui deve ter sido ali por mais ou menos 1910, alguma coisa assim, tá? E logo em seguida apareceu um outro camarada aí para desbancar o modelo de Thomson, tá? E foi esse cara aqui, ó, Rutherford. Não é o Ford lá que montou a fábrica de carros, tá? Mas ele também deu uma boa contribuição. Galera, para explicar esse modelo de Rutherford, vocês já devem ter visto um desenhozinho aqui dessa maneira aqui. Tá? A gente tem um cubo de chumbo. Dentro desse cubo de chumbo, colocaram um elemento radioativo, né, que emite radiação. Falar nisso, alguém chegou a ver aí na Netflix o filme lá da Madame Curie? Eu andei vendo ele. Eu também vi. Bem bacaninho e as dificuldades ali, né, principalmente para uma mulher entrar na ciência. Galera, esse modelo de Rutherford, tá? Ele vai estar envolvendo aí, né, o fenômeno da radiação, tá? Que quem viu o filme lá da Madame Curie, né, observou assim que a galera ficou fascinado com o fenômeno da radiação, mas não conhecia muito bem, né, os riscos, né, a causa do que poderia causar a manipulação de compostos radioativos. Em alguns momentos lá do filme, né, quem não viu, tiver a oportunidade de poder assistir, né, em alguns momentos a gente vê lá, né, a Marie dormindo com um frasquinho de composto radioativo lá dentro do frasquinho ali, manipulando como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Mas é porque realmente eles não tinham muita noção dos riscos para a saúde, tá? Então, a galera começou a se interessar muito, né, por compostos radioativos e começou a estudar, a aprender, a conhecer, né, esses compostos. Galera, a pergunta aqui é a seguinte, né? Se você tem um elemento aí que está emitindo radiação, tá? Ele está emitindo ali uma partícula, né? E se o modelo de Dalton ou o modelo de Thomson tivesse correto, né? Quando a gente pegasse esse elemento radioativo, igual, por exemplo, um composto aqui de chumbo, né? O chumbo é um elemento químico, tá? Altamente de uma densidade
bem elevada, tá? Atualmente, aí, quando a gente vai tirar uma radiografia, fazer alguma coisa que tenha a ver com radiação, né? Você sempre vê o cara lá, que você vai tirar uma radiografia, o cara esconde ali atrás de uma placa de chumbo, né? Por quê? É um elemento, assim, muito denso, né? E ele retém, ele não permite a passagem da radiação ali naquela superfície dele, tá? Devido a características do elemento em si. Então, olha só, se a gente tem um elemento aqui que está emitindo uma radiação, tá? Se o modelo de Dalton estivesse certo, lembra quando eu peguei aqui o copinho com a água aqui, ó, e fiz a representação dessa maneira aqui para vocês? Fiz isso aqui agora há pouco. Se eu pegasse uma estrutura aqui, uma lâmina de ferro, no caso aqui, ó, desse experimento, utilizaram uma lâmina de ouro, tá? Se eu pegar essa lâmina de ouro aí, eu pudesse colocar uma lupa, eu ia observar os átomos dessa maneira aqui. Vocês concordam comigo que seria dessa maneira que eu iria enxergar os átomos? Sim. Por quê? Isso aqui é a água, né? Então, um composto, nesse caso aqui do copo, ele está líquido, então um está um pouquinho mais afastadinho do outro ali, normal, tá? Por ser líquido. Esse camarada aqui é um sólido, lembrando que quando a gente falou lá, né, dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, o composto sólido, né, ele está um do ladinho do outro, um mais unido possível do outro, tá? Então isso daqui, ó, vocês concordam comigo que seria essa radiação aqui, tá? Quando essa radiação chegasse nessa lâmina de ouro, tá? O que vocês esperariam que iria acontecer com essa radiação? Ela atravessaria a lâmina, se o modelo de Dalton estivesse correto, ela atravessaria essa lâmina de ouro, ou essa radiação, né, seria rebatida, né, na hora que chegasse aqui nessa lâmina? No caso, seria rebatida. Se o modelo de Dalton tivesse correto, né, isso aqui que iria acontecer, tá? Galera, o que é isso aqui que está em volta? Tá? Isso aqui é uma chapa fotográfica, tá? E por que da chapa fotográfica? Essa chapa fotográfica, ela é altamente sensível, tá, a elementos radioativos. Então, por isso que a gente consegue, né, tirar uma chapa do braço, né, e ficar lá, a marca lá do osso lá certinho, ver se a gente quebrou ou não o osso. Porque a radiação passou ali por nossa pele, né? A área do osso é mais densa, então aonde está mais densa ali ficou aquele esbranquiçado, a nossa pele permitiu a passagem da radiação e ficou aquela mancha lá na chapa fotográfica, tá? Então é mais ou menos assim que essa chapa funciona. Então, se o modelo de Dalton tivesse correto, tá? Se o modelo de Dalton tivesse correto, quando ele abriu aqui, tem uma plaquinha de chumbo aqui, tirou a plaquinha de chumbo aqui da frente, permitiu a saída da radiação, tá? Ela bateria nessa plaquinha de ouro aqui que eles utilizaram, tá? E deixaria pontinhos, né, de radiação nessa região aqui, tá? Isso é o que era esperado por Rutherford. Isso era o que ele estava esperando que acontecesse. Se
Dalton, se Dalton tivesse correto, tá? Só que não foi isso que aconteceu, tá? O que aconteceu aqui? Quando ele abriu aqui, a radiação passou, parte da radiação bateu e voltou, parte da radiação passou direto, tá? E parte da radiação sofreu desvios. Então, isso daqui era esperado, tá? E isso daqui, ó, foi novidade. Então, o esperado e a novidade. E aí eu pergunto para vocês, como explicar essa novidade? Por causa da repulsão das carnes. Por causa Uma de quê? atrás Da da repulsão? repulsão da. Beleza. Aqui, ó, bateu aqui, se o modelo de Dalton tivesse correto, tranquilo. Esse desvio aqui, ó, eu concordo, né, que de acordo com o Thomson ali, ó, sofreu desvio, pode ser uma repulsão das cargas. Mas por que passou? A repulsão não poderia ter acontecido só nessa frente aqui, não? Então foi atração? Eu acho que está relacionado, tipo assim, por mais que um átomo seja pequeno, ele ainda tem passagens, entendeu? Igual na coisa da lâmina que você passa, aí ainda para ver uns buraquinhos, entendeu? Digamos assim. Beleza. Galera, essa lâmina de ouro, tá? Utilizarem uma lâmina de ouro, tá? Ela era uma lâmina bem fina, tá? Não me perguntem como, que eu já pesquisei, já tentei descobrir como que chegaram para chegar numa lâmina tão fina dessa maneira, tá? Estima-se que ela tenha 0,0001 centímetro, tá? E por que utilizaram uma lâmina de ouro? Lembra que eu comentei com vocês, acho que uma ou duas aulas atrás, né, que a aliança de ouro que a gente utiliza, as joias de ouro, né, que a gente utiliza, não é ouro puro, né, é feita uma mistura com cobre, né, para poder dar uma durabilidade, né, aumentar a dureza do ouro. Vocês se lembram disso? Sim. E o ouro, né, o metal ouro em si, ele é muito maleável, tá? Então, eles conseguiram fazer uma lâmina aí a 0,0001 centímetro, tá? De tão maleável que o ouro é, tá? Então, por isso utilizaram. Eu só não me perguntem, porque eu já cacei, né? Como que eles conseguiram isso na época, chegar numa lâmina tão fina desse jeito, tá? E eu não consegui a informação. Se alguém aí conseguir, depois vocês me contam. Então, assim, aí vocês comentaram aí, né, que pode existir, né, algum vazio, algum espacinho aqui que a radiação, né, conseguiu atravessar. Galera, é aí que vem, né, a grande sacada do Rutherford, né? A grande leitura que ele fez aqui desse experimento. Então, ele concordou com Dalton,
Ô, meu amigo, concordo que seu átomo pode ser uma esfera maciça, e pode ter uma parte ali maciça. Concordo com o Thomson que o átomo ele tem cargas positivas e negativas, tá? Mas a leitura de vocês dois, ela está errada. O átomo, tá? Ele é isso aqui para mim. Você tem um núcleo positivo, opa, você tem um núcleo positivo, tá? E você tem um espaço ali, tá? Que eu vou ter cargas negativas, tá? Então esse era o modelo, né? Essa foi a representação, na verdade, ó. Vou fazer só um aqui, ó. Porque a ideia do Thomson principal, do Rutherford, é essa daqui. Você tem um núcleo positivo, tá? E você tem o quê? O que nós chamamos de eletrosfera. Tá? Então ele coloca, né, o núcleo positivo com as cargas negativas. Tá? Então essa foi a grande novidade do Rutherford. Tá? Então, quando a gente vê o nome de Rutherford, aonde tiver o Ozinho dele aqui, ó, vocês vão colocar um pontinho para representar o núcleo, né? E em torno do O aqui, a eletrosfera. Tá? Então, Rutherford, eu vou representar isso aí agora para vocês verem. Tá? Então, o que ele disse aqui? Qual foi a leitura? Qual foi a leitura, né, micro da coisa? Bom, eu tenho aqui a lâmina de ouro. Tá? Eu tenho a lâmina de ouro aqui, fazendo a minha barreira. Tá? E quando eu abri a caixinha aqui do polônio, que ele emitiu a radiação, o que aconteceu? Galera, o que bateu e voltou, que eu representei aqui dessa maneira aqui, ó. O que bateu e voltou, que era o que Dalton estava esperando, né? Se o modelo de Dalton tivesse correto, tá? Seria essa radiação que bateu aqui no núcleo, acertou exatamente ali no núcleo, tá? E voltou, tá? A radiação que falei para vocês que passou reto foi aquela radiação que atravessou tá, todos os átomos aí da lâmina de ouro, tá? E teve aquela radiação que sofreu desvios, tá? Então essa aqui que sofreu o desvio,
Então, passou aqui, desviou para cá. Essa aqui passou aqui, desviou para cá. Essa aqui veio aqui, desviou para cá. Tá? Então, o que o Rutherford falou? Beleza. Reconheço que dentro do átomo ali ele pode ser maciço, tá? Reconheço que o átomo tem cargas positivas e negativas, tá? Só que o átomo, a esfera, a carga positiva e negativa, ela não está junto ali, ela não está coladinha uma da outra, tá? A gente tem um núcleo positivo, tá? E vai ter uma camada, né, que vai estar com carga negativa. Essa camada aí recebe o nome de eletrosfera? Eletrosfera, tá? Então, esse modelo atômico, o que ele traz de novidade? Que o átomo ele já não é mais, né, somente uma esfera maciça, mas que ele tem um espaço que vazio, tá? Então aqui, ó, a gente tem o átomo, o núcleo dele, tá? E entre a eletrosfera dele, o que é isso aqui? É um vazio, tá? Então ele traz essa novidade, que o átomo ele tem um espaço vazio, tá? Galera, então assim, através disso daqui, não fiquem chateados, tá? Quando alguém virar para vocês no meio da rua, alguém xingar vocês e falar assim, oi, você é um grande vazio, tá? Não fica chateado com isso, não, que a pessoa está dizendo a verdade, ela deve ter algum conhecimento ali de química para saber que o átomo ele tem o que? Um espaço vazio, tá? Então não fica triste aí, nervoso, que a pessoa falou que você é um grande vazio, não, que tá te dizendo a verdade, realmente somos mesmo, tal. A gente tem ali espaço vazio entre os átomos que compõem o nosso corpo, tá? O peso maior, né, a massa maior, tá, do átomo vai estar aqui no núcleo, tá? Então o elétron, né, aqui a gente já no modelo de Rutherford, tá, a gente começa a ter o conceito de próton, tá, a dar nome para os bois. E o conceito de elétron. Próton tem carga Positiva. positiva e o elétron tem carga negativa, tá? O maior peso, tá, é o do próton. Então, quando a gente pega aí, a gente vai ver tabela periódica daqui a pouquinho, então a gente for falar de peso atômico, massa atômica, tá? A gente está se referindo ao peso de quem? Do próton, tá? Porque o peso do elétron, ele é praticamente irrelevante aí. Para vocês terem ideia, tá? O próton ele pesa quase 2.000 vezes, tá? Mais do que o elétron. Então, só para vocês terem uma ideiazinha aí. E esse espaço vazio aqui, ó, para vocês terem a noção do que esse desenho aqui vocês querem copiar ou não precisa? Por mim, pode apagar. Então, beleza. Para vocês terem ideia do que representa esse espaço vazio aqui no macro, tá? Alguém de vocês já foi em um campo de futebol? Já, ué. Já foi no Mineirão? Já. Eu nunca fui, não. Mas dizem, tá? Estima-se, se você pegar uma moedinha de 1 centavo, tá? Colocar ela naquela bola do círculo central do Mineirão, lá do meio de campo, tá? Essa moedinha de 1 centavo, ela vai representar o próton.
tá? E se você pegar lá na quina, aqui está tá lá nossa senhora, meu estágio aqui ficou ruim demais, né? Aqui tá lá o campo lá, tal. E se você pegar a distância aqui do círculo central até a quina lá do estádio, lá do lado de fora, tá? Seria a distância, tá? do núcleo até a eletrosfera. Então, assim, a representação seria mais ou menos essa daqui, tá? No macro, para vocês terem ideia do que acontece no núcleo ali de um átomo. Tá? Ficou claro? Beleza? Beleza. Então a representação seria essa. Então o modelo de Rutherford, né, ele traz de novo para a gente, né, essa característica, né, de próton e elétron, né, aí já vem esse conceito de eletrosfera, né, o átomo é composto por partículas positivas e negativas, né, sendo no núcleo, né, ele vai estar composto por partes positivas e na eletrosfera, né, cargas negativas. Mas, galera, carga positivo com positivo, o que acontece? Repele? Vai repelir, né? Então, se tiver uma carga positiva com uma carga positiva, né? Então, isso aqui vai acontecer uma repulsão, tá? Se eu tiver carga positiva com negativa, ocorre uma atração, tá? Então, como que a gente explica, né, um átomo, por exemplo, de hélio, né? Dois prótons, tá? Como que a gente explica, né, essas duas cargas positivas aqui, os dois prótons do hélio? Porque aqui, ó, eles não poderiam ficar juntos. Então, esse aqui, um ia causar repulsão no outro, né? É aí que aparece, né, agora um novo... Então, a gente tem o próton, carga positiva, o elétron com carga negativa, tá? Esse camarada aqui está no núcleo, esse daqui está na eletrosfera, tá? E aparece mais um outro aí, ó, que é chamado de nêutron, tá? Esse camarada aqui, ó, ele não tem carga. Então o nêutron, ele fica lá dentro do núcleo, tá? Para dar uma equilibrada nas cargas, para ficar no meio das cargas ali, para evitar que aconteça o quê? A repulsão, tá? Então o nêutron ele não tem carga, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, tá? O somatório, né, das massas do próton, do nêutron e do elétron, tá? Ele tem que dar aí mais ou menos 1836 unidades atômicas, tá? Não é tão relevante para vocês, mas só para saber que o próton, tá? Ele é 1800 vezes, né, mais pesado do que o elétron, do que o nêutron aí, para vocês verem que ele não é tão relevante aí na contagem de peso, tá? Galera, não sei se está chegando aí para vocês um barulho
de máquina aqui, mas é porque do lado da minha casa aqui parece que a galera tá mexendo com asfalto numa hora dessa. Tá? Então, vocês me desculpem aí. Não sei se está interferindo aí. Então, dentro lá do átomo, então a gente já tem esses três elementos aí: prótons, elétrons e nêutrons. Tá? Bom, segundo o Rutherford, né, então a gente tem um átomo lá com o núcleo positivo e a eletrosfera ali com carga negativa. Só que aí veio um outro camarada, depois de Rutherford, tá, que ele é chamado de Bohr. Tá? E o Bohr traz uma outra novidade para a gente, tá? Que... Deixa eu apagar isso aqui. Jardel, então, para resumir, o Rutherford seria o núcleo e as cargas, né? Isso. Assim, para notar. Aí, na hora que for escrever o nome de Rutherford aí, coloca um pinguinho no O dele para representar o núcleo, tá? E os elétrons em volta aqui, ó. Para a gente poder, né, diferenciar, né, quem que é um e quem que é o outro, tá? Galera, depois de Rutherford, tá? O próximo que a gente vai falar aí é o Bohr, tá? O Bohr, ele traz mais uma novidade para a gente, tá? Em relação aos modelos atômicos. Por quê? Segundo o Rutherford, tá? Sabe aquele desenhozinho que a gente adora colocar aí nas camisas de química? Essa é uma ideia ali que partiu do modelo de Bohr, tá? Aquele modelo planetário, né, que a gente às vezes coloca, né, nas camisas. Inclusive, né, tem uma minha aqui, tá? Não sei se tá dando aí para vocês verem, né? Que é esse desenhozinho aí que a gente adora colocar nas camisas, tá? Então ele é inspirado no modelo de Rutherford, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Só que aí veio esse camarada aqui para jogar uma água no chope do Rutherford, tá? O que ele fez? O que o Bohr fez? Ele virou, assim, se esse modelo tivesse correto, tá? Ele não daria muito certo, porque esse átomo, esse elétron, estaria girando aqui em torno do átomo. E para esse elétron estar girando em torno do átomo, ele vai começar a perder energia, tá? Ele vai ficar girando e vir até cair lá dentro do núcleo, porque ele não teria energia suficiente para ficar girando ali em torno do átomo, tá? E é aquilo que eu vim falando com vocês, né? A ciência, ela vem avançando, né? Cada ano que passa, a gente vem descobrindo novas coisas. Galera, um fenômeno que foi conhecido aí, tá? Que inspirou Bohr a avacalhar o conceito do Rutherford, luminescência. Sabe quando a gente aí, principalmente à noite... Não! É copo para fazer café, comprando fogo. Esse copo grandão aí, Gabriel, esse copo maior preto aí, que tá em cima aí, perto do liquidificador. Atrás do prato amarelo. Põe no mudo aí, por favor. Isso! Fenômeno da luminescência, né?
A gente observa ele em casa. Às vezes a gente está aí, né, 10 horas da noite, né, hora de dormir, a gente sai apagando a luz aí, e a gente observa, né, que o apagador, depois que a gente desliga ele, né, alguns aí, eles emitem uma luz aí por alguns minutos, tá? Não sei se alguém tem desse apagador em casa, tá? Mas tem alguns que têm essa característica, essa luminescência. Vocês já observaram isso ou não? Ou às vezes vão... Eu achei que ficava aceso direto, então quer dizer que é só um tempo? É só um tempo, tá? Vou até um pouquinho mais além, né? Tem algumas pessoas, né, que tem pijama que funciona dessa maneira, tá? Então tem algumas gravuras lá no pijama, minha menina tem um desses, por isso eu estou comentando, né? Que a hora que você desliga ali a luz, ele fica brilhando ali por alguns instantes, tá? Então isso é um fenômeno que é conhecido aí pela luminescência, tá? Esse fenômeno, tá, de luminescência vem também de um outro conceito, que são das ondas eletromagnéticas, tá? Acho que é uma turma que está formando agora, não tem ou não? Vai formar nesse período? Acho que o Fábio, a Júlia. Esse fenômeno aqui de ondas eletromagnéticas, acho que vocês viram ele lá na química instrumental. Oi, a Silvia. A Silvia deve ter passado por lá, tá? Então esse fenômeno de luminescência, onda eletromagnética, tá? Ele estava presente nessa época aqui, tá? E a galera foi, né, tentando explicar o que acontecia, tá? Quando acontece um jogo, vamos vir aqui para a nossa realidade, né? Com esse exemplo aqui da nossa realidade, esse daqui, ondas eletromagnéticas. A gente... Peraí, galera. Dá uma xingada no cachorro. Então, quando a gente fala, né, de ondas eletromagnéticas, tá? A gente está trabalhando com esse conceito aqui do apagador ali, do que está lá no pijama, tá? Quando tem 2 anos atrás, a torcida atleticana acabou com o estoque de foguetes lá de Santo Antônio do Monte quando o Cruzeiro caiu, não foi? O pessoal tá foguete comemorando a nossa derrota. Não é umas coisas assim que acontece? Quando a gente solta lá um foguete, tá? Aparecem várias cores, verde, vermelho, azul, tá? O que acontece ali? A gente pode explicar, né, aquelas cores através das ondas eletromagnéticas, né? Então a gente tem um átomo, o elétron está ali, ele saltou de camada e tal. Então tem esse conceito. E o Bohr, ele vem para explicar o que acontece aqui, tá? Porque ele diz, né, que se o modelo de Rutherford tivesse correto, né, o elétron ele iria perder energia de tanto ficar rodando e ia cair lá no núcleo, porque ele é muito inferior ao núcleo, né? Ele é muito pequenininho. Vocês viram que o núcleo, o próton ali pesa 1.800 vezes, né, eu comentei com vocês, a mais do que o elétron, tá? Então, segundo Bohr, tá, o átomo ele não vai ser representado pelo aquele modelo planetário, tá? Ele teria que ser representado dessa maneira aqui, ó. Pô, professor, qual que é a diferença desse modelo para esse modelo aqui? Tá? A diferença consiste basicamente nisso daqui, ó. Tá aqui. A diferença consiste basicamente nisso aqui. Esse aqui do Rutherford,
o elétron está girando, tá? Sempre ali na mesma posição e todos ali na mesma distância, né, do núcleo, tá? Já no modelo de Bohr, ele diz o seguinte: você tem lá o núcleo positivo, você tem a eletrosfera que está negativa, só que em vez de ele estar girando, né, todos ali na mesma distância do núcleo, ele está na forma de níveis de energia. Ou seja, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ele tem 7 níveis de energia, tá? E o elétron, ele vai estar atravessando, né, os níveis de energia quando as reações químicas acontecem. O que significa isso? Quando eu utilizei aquele exemplo do apagador, tá? Quando eu usei o exemplo do apagador ali, que na hora que a gente desliga a lâmpada, ele fica ali um pouco claro e mais tarde um pouquinho ele escurece, né? Por que ele está emitindo aquela luz? Né? Porque quando o apagador aqui, ó, a lâmpada está ligada, tá? Deixa eu colocar uma lâmpada. Essa lâmpada, ela está emitindo o quê? Luz. Essa luz, tá, é uma forma de energia. Tá? Eu já tive aluno que disse que essa luz era Jesus. Tá? Não, essa luz é uma forma de energia. Então, essa energia, tá, os átomos que estão presentes aqui, né, nesse apagador aqui, ó, tá, eles absorvem energia. Então ele está aqui num estado fundamental. Vou representar aqui dessa maneira, aqui, ó, que é mais fácil. Ele está aqui num estado fundamental, tá? Ele absorve a energia vindo dessa luz da lâmpada, tá? Ele vai sair de um estado fundamental e vai passar por um estado que a gente chama de estado excitado, tá? Ou seja, ele saiu de um nível menos energético e ele vai para um nível mais energético, tá? Então ele sai de um estado fundamental e vai para um estado aí que a gente chama de estado excitado, tá? Vai ficar assim para sempre? É claro que não, tá? Então ele volta, ele sai desse estado excitado e volta para um estado fundamental. E quando ele volta para o estado fundamental, ele emite essa energia que ele absorveu também na forma de luz, tá? Então, ou seja, esse apagadorzinho aqui, né, que tem a característica de luminescência, tá? Ele absorveu luz, saiu de um estado fundamental e vai para um estado excitado, tá? Não fica assim para sempre, ele sai do estado excitado e volta para o estado fundamental, liberando, né, na forma de luz, aquela energia que ele absorveu, tá? Então esse é o modelo de Bohr. Ele fala que os átomos têm dentro de si, né, a eletrosfera ali está em níveis de energia, tanto que em algum momento aí durante a vida acadêmica de vocês, né, vocês já ouviram falar das camadas, né, que o átomo tem, camada K, L, M, N, O, P e camada Q, né? Então essas camadas, né,
elas são representativas pelos níveis de energia que o átomo tem. Atualmente, eu comentei com vocês, tá, que a gente tem um elemento químico aí até 118 nessas tabelas periódicas, né, que a gente compra. Tem algumas tabelas mais atualizadas aí que está elemento químico até 124, 126, tá? Mas são elementos sintéticos que foram criados em laboratório aí, que duram milésimos de segundo, tá? Então são elementos instáveis, tá? Que duram frações de segundos e ainda não há muita informação sobre esses elementos. Então, assim, para o 118 que a gente tem aí na tabela periódica, tá? 7 camadas, eu consigo distribuir todos os 118 elétrons, tá? É lógico que talvez daqui 20 anos, talvez daqui 30 anos, né? Ou talvez nem isso tudo, porque hoje a ciência, a tecnologia está muito avançada, tá? Talvez a gente chegue aí a descobrir um elemento químico aí de número atômico 160, por exemplo, tá? E seja preciso aumentar mais uma camada aqui, camada R aqui, por exemplo, tá? Então nada impede isso não, beleza? Então, de acordo com o Bohr, né, qual que é a novidade dele, né? São os níveis de energia, tá? Então, dentro do núcleo, a gente tem carga positiva, na eletrosfera a gente tem as cargas negativas, tá? Só que na forma de níveis, tá? Então, K, L, M, N, O, P e Q, tá? Vai ser a representação de níveis de energia, né? Sendo esse aqui o menos energético e o Q o mais energético, beleza? Galera, eu vou parar nesse pedacinho aqui da aula, tá faltando 2 minutos e tá muito barulho aqui na rua, não sei se está interferindo aí para vocês. Eu não estou ouvindo, não. Tá não? Então Não. vamos mais 2 minutos aí, né, pela frente. Então, de acordo com o Bohr, então tem esses níveis de energia. Quando eu comentei com vocês do foguete, né, que eu estava brincando aí que os atleticanos gastaram todo o estoque lá de Santo Antônio do Monte. O que acontece quando a gente estoura um foguete? É o mesmo caso, tá? Então a gente tem elementos químicos, por exemplo, o lítio, né, lá dentro do composto, né, que está sendo produzido aquele fogo de artifício, tá? Ele vai absorver energia, sai de um estado fundamental, passando para um estado excitado, tá? Volta do estado excitado para o estado fundamental e emite na forma de luz, tá? Agora, a luz vermelha, verde, tá? Amarelo, tá? Vai depender de quê? Do quanto de energia absorvida barra liberada, tá? Então a luz azul, vermelha, verde, vai depender muito da quantidade de energia, né? Cada cor ali vai ser representada, vai ter uma quantidade de energia que vai absorver. Isso não é assunto, né, para o nosso conteúdo aqui de Química Geral. Depois vocês vão ter um conteúdo aí para poder falar, né, para poder calcular aí o quanto de energia cada luz, né, tá liberando. O mais importante aqui para a gente, né, no modelo de Bohr, é saber que acontece essa absorção e essa liberação
Aqui eu tenho as camadas K, L, N, I, O, P, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Que essa camada aqui, chamada primeiro nível, segundo nível, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, tá? O nível mais energético, tá? O nível mais energético é o sétimo nível, o nível menos energético, tá? É o K. Agora, por exemplo, quando a gente pega o elemento químico hidrogênio, só para a gente finalizar. Hidrogênio. Quantos elétrons tem o hidrogênio? Só um. Só um. Então vai ter a camada K aqui, ó, tá? Com um elétron. Quantas camadas o átomo de hidrogênio tem? Só uma? Não. Ele tem a 7. Ele tem a 7. K, L, M, N, O, P e Q. Só que camadas preenchidas, ele tem quantas? Só um. Tem uma. Isso. Então, assim, quando eu coloco 7, tá? É o que eu estou falando para vocês. Hoje, 118 elementos que a gente tem na tabela periódica, né? Se a gente distribuir a quantidade de elétrons aqui, a gente preenche as 7 camadas, tá? Mas se algum dia a gente descobrir um elemento químico maior, nada vai impedir da gente aumentar o quê? O número de camadas, tá? Então é isso. Galera, próxima aula, na semana que vem, a gente mata esse assunto. Oi? Ricardo, tem nenhum macete pra lembrar no nome de Bohr também, não? Tem. Qual que é a novidade dele? Os níveis Camada. de energia. Então, isso aí. Fechou. Fechou? Pois nunca mais vou esquecer. Galera, então, só lembrando aqui, só para reforçar, tá? Eu mandei um exercício aí no grupo, tá? Eu vou mandar a data para vocês de entrega, vocês deixam para mim lá no colégio, que esse daí vai estar valendo pontos, tá? Porque eu preciso distribuir alguns pontos de prova e alguns pontos aí de exercício e atividades. Aí esses para vocês me entregarem.